Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los gentilmente para que esta amada igreja pudesse abrir as vossas Bíblias, o livro do profeta Daniel, capítulo de número 10, nós leremos o verso de número 3. Enquanto os irmãos estão encontrando, eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente. Mesmo na ausência, quero louvar o Senhor pela vida da minha pastora, a pastora Genilda. Eu confesso aos irmãos que eu me sinto infinitamente honrado por Deus, por poder ter essa oportunidade nessa noite em vos trazer a palavra do Senhor. Embora Deus sabe que eu relutei por essa oportunidade, mas o nosso pastor presidente, dirigido por Deus, sentiu no coração em dar-nos essa chance. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, que sempre acreditou e investiu no meu ministério. Quero agradecer também pela vida dos meus pares que estão aqui na minha retaguarda, os servos de Deus, os anjos do Senhor. Eu sei que atrás de mim tem homens e mulheres com muito mais capacidade do que eu para transmitir a palavra de Deus aqui nessa noite. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Marcos Rangel, um digno presidente da igreja de Jardim Itapeva, uma pessoa que eu admiro de muito tempo. Deus abençoe, pastor, por gozar da sua amizade, da sua comunhão, do seu apoio. Muito obrigado. Quero agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos aqui da igreja sede, os adolescentes, os jovens, as irmãs, os obreiros, todos os irmãos, pelo carinho que sempre dedicam a mim. Quero também agradecer a Deus pela vida da igreja ali, a Demauá do Vila Bocaina, aos irmãos, por todo o carinho, compreensão. Esses últimos dias, em virtude de tantos compromissos, a gente tem estado um pouco ausente em nossos cultos ali, mas eu tenho homens de Deus que estão nos ajudando a levar a obra de Deus ali naquele lugar. Então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, agradecer também pelos músicos que, dentre tantos compromissos, vieram aqui nos abençoar nessa noite. Deus abençoe vocês. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, o verso de número 3. Diz assim o texto: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Tomai os seus lugares, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nos minutos que me restam, eu quero chamar a tua atenção para a palavra de Deus, a palavra que o Espírito Santo, no dia de hoje, trouxe ao meu coração, para que eu possa compartilhar com a igreja nessa noite. O livro do profeta Daniel, assim como o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse, esses 3 livros são livros escatológicos, são livros que contêm no seu teor profecias futuras. Daniel, cujo nome tem o significado "o Senhor é a minha justiça", foi um dos exilados que estavam cativos na Babilônia. Daniel chegou na Babilônia com aproximadamente 17 anos e foi escolhido para estar
na casa, no palácio, ao lado do rei. Dentre ele, outros jovens, outros mancebos também foram escolhidos, mas Daniel e os seus 3 amigos, que vocês conhecem, se propuseram a serem diferentes dos demais. O capítulo 1 do seu livro diz que Daniel propôs em seu coração não participar da mesa do rei, nem tampouco comer do manjar. Algo que fez com que Daniel crescesse no reino da Babilônia e se tornasse ali uma pessoa muito influente. Mas vamos para o capítulo 10, que é justamente o capítulo em que nós lemos nessa noite. O capítulo de número 10, o profeta Daniel, ele tem uma visão de uma grande guerra. Segundo o texto, esta revelação a Daniel aconteceu no 3º ano do reinado de Ciro, aproximadamente 536 anos antes de Cristo. Se nós continuarmos lendo o texto, parece que ao final do reinado de Ciro e no começo do reinado de Dário dos Medos, é que Daniel vai ter essa visão, essa revelação. A visão que Daniel teve foi uma visão terribilíssima, uma visão que aterrorizou a Daniel. Foi algo que impressionou a Daniel. A visão foi tão forte, mas tão forte, que causou uma reação em Daniel. E a reação causada em Daniel foi a seguinte: Daniel se propôs a jejuar e a orar e a falar com Deus durante 3 semanas. 3 semanas. Eu li todo o livro do profeta Daniel, os 12 capítulos do livro do profeta Daniel, e eu achei engraçado que nem mesmo quando Daniel foi sentenciado à morte e foi lançado na cova dos leões, nem mesmo diante de uma morte, Daniel se propôs a jejuar. Você não vai ver Daniel jejuando em nenhuma outra oportunidade, nem quando ele estava prestes a morrer. Quem sabe, se fosse eu, naquele momento, eu dobraria o meu joelho e jejuaria. Mas não foi o que aconteceu com Daniel. Muito pelo contrário. Logo, eu entendo que no capítulo 10, as revelações trazidas a Daniel lhe trouxeram um pavor muito grande, algo que ele não tinha vivido anteriormente, algo que não lhe causou tanto espanto anteriormente, mas nessa ocasião lhe trouxe um temor, um espanto, um medo. E Daniel não viu uma outra alternativa a não ser jejuar e orar ao Senhor.
igreja do Senhor Jesus, que de fato, só diante de situações extremas é que eu, você, é que nós nos colocamos a jejuar e a orar ao Senhor. Só quando as coisas fogem do nosso controle e quando a gente se vê aterrorizado, amedrontado, quando a gente se vê incapacitado de resolver alguma coisa, é que a gente se coloca a jejuar e a orar ao Senhor. Louvado seja o nome santo de Jesus. Vem comigo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, o verso de número 16. Diz a palavra que pelo seu filho que estava enfermo de morte, diz o texto que Davi passou 7 dias sem comer e sem beber, em jejum absoluto. Diante de uma situação extrema, Davi sentiu a necessidade de jejuar e de orar. No livro de Esther, capítulo 4, versos número 16, diz a palavra que a rainha esteve por 3 dias e 3 noites em jejum absoluto. Por quê, pastor? Para poder entrar na presença do rei e interceder pelo seu povo. O texto vai dizer que a nação de Israel corria o risco eminente de ser sentenciada à morte. Então Esther propôs em seu coração passar 3 dias e 3 noites em jejum absoluto, falando com Deus, para que Deus preparasse uma ocasião para que ela pudesse se apresentar diante do rei. Eu estou falando que somente em situações extremas é que nós nos colocamos a jejuar e a orar ao Senhor. Neemias, capítulo 1, verso de número 4, o texto vai dizer que quando Neemias teve conhecimento sobre a miséria e o desprezo que estava Jerusalém, com seus muros fendidos e as suas portas queimadas, diz as sagradas escrituras que Neemias então se propôs a jejuar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, me ajude a pregar, eu tenho mais 10 minutos. Olha para essa pessoa e diga assim, só diante. Não, irmão, você não está entendendo, diga só diante de situações extremas é que nós nos colocamos a jejuar ao Senhor. O jejum é uma das principais ferramentas para a comunhão com Deus. Glória a Deus. É o sacrifício à carne. Eu prego aqui nessa noite para pessoas que têm medo. Segundo as Crônicas, capítulo de número 20, o verso de número 3, o texto diz o seguinte: então temeu Josafá, e o medo fez com que Josafá buscasse ao Senhor e apregoasse um jejum em todo o Judá. O medo te levou à prática
prática do jejum. Mas diz o texto sagrado que quando Josafá coloca a nação de Israel para jejuar e para orar, no meio da congregação se levanta Jaziel, e Jaziel se levanta como uma voz profética para dizer para o rei o seguinte: olha, rei, esta peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Eu prego aqui para pessoas que jejuam porque estão arrependidas. Jonas capítulo de número 3 e o verso de número 5 diz o texto sagrado que os homens de Nínive se arrependeram, e ao se arrependerem proclamaram um jejum e se vestiram de saco, do maior ao menor. E sabe o que aconteceu quando eles estavam jejuando? Diz o texto sagrado que Deus se arrependeu de destruir Nínive. Se você está jejuando porque está arrependido, Deus vai se levantar. Oh, aleluia! Eu prego aqui para pessoas que estão jejuando porque estão enfrentando provações. Mateus capítulo de número 4, do verso 1 ao 2. Embora o Senhor Jesus tenha sido levado para o deserto para ser provado pelo diabo, o jejum fortificou o Espírito de Jesus e fez ele vencer o inimigo pelo poder da palavra. Você que está jejuando porque está enfrentando provações, o jejum vai fortificar o teu espírito e você vai vencer as provações pelo poder, pelo poder, pelo poder da palavra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos voltar para o texto. Daniel foi levado a jejuar por causa das circunstâncias. Ei, você também foi levado a jejuar por causa das circunstâncias. Ó, ele passou 3 semanas, ou seja, 21 dias. E abro um parênteses para dizer que aparentemente sem resposta. Eu não falo de um dia, eu não falo de 2 dias, eu falo de 21 dias jejuando e orando ao Senhor. E você há de ouvir comigo que 21 dias não é para qualquer pessoa. 21 dias não é para qualquer um. Mas Daniel é o desejável. Diga, Daniel é o desejável. Eu fui na raiz da palavra para entender o que é o desejável. E no hebraico, o desejável é ta'afá, que significa a
coração de Deus. Daniel não é qualquer um. Daniel é alguém do coração de Deus. E só alguém do coração de Deus é que consegue passar 21 dias de oração e jejum sem desistir, acreditando e confiando que em algum momento a resposta chegaria. Ei, alguém está pensando que você vai desistir de jejuar e orar, mas eu tenho um recado para crente aqui nessa noite. Você não é qualquer um, você é o desejável, você é alguém do coração de Deus, e só alguém do coração de Deus é que mesmo sem resposta continua orando, mesmo sem Deus se manifestar, continua buscando, mesmo sem Deus dizer uma palavra, continua orando. Tem gente aqui que não vai desistir de jejuar, tem gente aqui que não vai desistir de orar, tem gente aqui que não vai parar. E por quê, pastor? Porque é o desejável, é o desejável, é alguém do coração de Deus. Olha para quem está do seu lado. Diga para essa pessoa: não desista de orar. Diga: não desista de buscar. Você é alguém do coração de Deus. Você é o desejável. Oh, aleluia. Eu vim nessa noite para te dizer que a tua resposta, que a resposta do teu jejum,
Se você quiser sentir